Olá, meu nome é Carolina Azevedo e nós estamos aqui para o primeiro episódio do podcast Recomeçar. Nem sempre é fácil recomeçar, mas muitas vezes a vida nos leva a caminhos que é impossível continuar parado. Eu já recomecei, eu precisei recomeçar e não foi só uma vez, eu recomecei várias vezes na minha vida. E cada vez que foi necessário recomeçar, o Senhor me reconstruía de forma diferente. E aquilo que já estava dentro de mim, aquilo que Ele já tinha colocado lá dentro, era aprimorado. Eu recomecei minha vida depois de um divórcio e não foi nada fácil. Mas eu estou aqui hoje para te mostrar e para te contar que é possível sim recomeçar. Nesse podcast a gente vai contar histórias de pessoas que recomeçaram em diferentes situações, em diferentes momentos da vida, mas que usaram a fé como base para o recomeço. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, contar para vocês um pouquinho da história de uma pessoa incrível que recomeçou e que transformou a própria vida, com base na fé, com base na palavra de Deus e com base em tudo aquilo que o Senhor foi construindo e moldando dentro dela. Hoje, a gente vai ouvir um pouquinho da história da pastora Érica Leite. A pastora Érica Leite é a pastora da igreja Vale Sete Lagoas. É um trabalho lindo que está nascendo agora e que faz parte desse recomeço dela. E hoje a gente vai ouvir um pouquinho dessa história. Oi, Érica, seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Pastora Érica, que é a minha pastora também. É uma honra te receber aqui. Eu sei da sua história, eu sei de tudo que você viveu. Mas hoje eu queria que você compartilhasse com a gente, compartilhasse com as pessoas que vão ter acesso a essa mensagem. Quem é você? Como foi que tudo aconteceu? E a gente vai batendo um papo para as pessoas entenderem um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vinda. Ei, Carol. Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, principalmente participando desse primeiro podcast, né, dando essa iniciativa tão necessária, porque nós precisamos falar sobre isso, né, dentro das igrejas, no meio do nosso povo, tantas pessoas que precisam entender a respeito do recomeço, porque o recomeço é simplesmente o resultado de um plano que foi frustrado. É verdade. Por isso que é um recomeço, né? E ninguém espera que os seus planos sejam frustrados. Quando você luta por algo, você espera que aquele algo tenha um resultado positivo. E quando não tem, você precisa recomeçar. Então, quando eu penso na palavra recomeçar, eu compreendo que está vindo de um lugar onde planos foram frustrados, onde sonhos foram frustrados. Então, é interessante porque ninguém se prepara, não existe um workshop, não existe um checklist de como recomeçar, porque a gente não se prepara para isso. Verdade. A gente se prepara para resultados positivos. A gente se prepara para que a minha oração ela tenha a resposta Sim. que eu desejo. Exato. Né? Então, assim, é por isso que eu acho interessante falar sobre isso, porque a gente não tem essa magnitude de que vai ser necessário recomeçar. É verdade. Né? E quem é a Érica Leite? E quem era a pastora Érica antes desse recomeço? Quem era você? Então, é interessante falar sobre isso, porque eu tenho aproximadamente, Carol, 26 anos de ministério, né? Um pouco mais de 26 anos de ministério. E durante esse período de ministério, você vai meio que misturando os papéis, você vai se perdendo no meio disso, porque muitas funções vão sendo acrescentadas, né? Então, você é uma mulher, mas vai sendo acrescentado a esposa, vai sendo acrescentado a mãe, vai sendo acrescentado a pastora, e você vai se perdendo até mesmo como filha do Abba, né? Então, você acaba vestindo muitas roupagens, muitas vestes durante esse tempo, né? Então, assim, eu era uma mulher cheia de funções. Eu era uma mulher que tinha que dar conta de tudo. Principalmente no nosso meio, né, no nosso meio cristão, a religiosidade, ela coloca um papel muito forte na gente, que faz com que você se resume a funções. Verdade. Você está me entendendo? Sim. Então, assim, eu era uma mulher cheia de funções. Então, quando o meu castelo que eu construí desabou, eu me vi perdida, porque ali eu perdi a função da esposa, perdi a função da pastora, perdi a função
Eu não sabia nem mais o que eu era. O seu castelinho foi construído em torno disso, do seu papel, da sua função mesmo, como Exatamente. você falou. Você vivia a igreja, você vivia esses papéis e sua vida se resumia a isso. Exatamente. A minha vida se resumia às minhas funções. E o problema da função é que ele não te permite falhar. O problema da função, se você entrar hoje nas redes sociais, a família margarina, o peso daquela maternidade perfeita, você vai seguir mulheres na rede social, elas têm um quadrinho na parede com o checklist do que o filho tem que fazer e você olha para a sua realidade. Meu Deus, lá em casa não é assim. Não é assim. O da esposa perfeita, das mesas postas, da pastora então nem se fala. Né? Se você colocar uma foto sua com uma blusinha de alcinha, você já saiu do padrão da pastora. Então, o problema da função é um peso tão grande que não te permite, dentro da função você não pode errar, você não pode falhar. Então, isso te engessa, isso te faz rígida. E tem dia que você vai estar cansada, tem dia que você vai gritar. Né? Meu Deus, se você falar isso na internet. Gente, eu gritei com os meus filhos. Você é uma desequilibrada. Então, esse que é o problema das funções. A função, ela te engessa e não te permite ser humana. E o que eu aprendi durante todo esse tempo é que quanto mais humanizada você for, mais espiritual você se torna. Mais espiritual você se torna. E hoje nós temos uma igreja, um cristianismo que diz para você, seja mais espiritual. Só que as pessoas estão perdendo a humanidade, estão perdendo a misericórdia, estão perdendo a empatia. É onde o preconceito vai entrando dentro da igreja, né? É onde a negação, a omissão, não se conversa sobre isso. Falar sobre divórcio, né? No meu caso foi isso, dentro da igreja é um absurdo. E ainda tiram você a chance de recomeçar, porque eles vão encontrar alguma base teológica, vão encontrar alguma coisa para te, não só julgar, parar. É verdade. Parar. É verdade. Você está entendendo? Parar. Então você começa a perceber o que a função faz. Então, quanto mais esse povo busca a religiosidade, que era o que Jesus ele batia de frente com os fariseus, né? E o próprio Deus lá no texto de Isaías, quando ele falava sobre o jejum, porque o povo começou a questionar a Deus, Senhor, eu jejum, e nada está acontecendo. Aí o Senhor falou, vocês jejum para o seu próprio interesse. Mas o jejum que eu espero é que vocês desfaçam as ataduras, cuidem das viúvas e tal. Olha para tu ver como é que é, né? Nós não somos diferentes. Hoje não é diferente. Não é diferente. Hoje, aquela busca de espiritualidade, que as pessoas vão deixando de ser humanas. Ser humanas. E Jesus fez o papel contrário. Ele saiu daquele lugar totalmente puro, santo, para se tornar um humano. Para viver como a gente. Não que as pessoas confundem espiritualidade com santidade. Eu não estou desfazendo da santidade. Sim. Essa é inegociável. Sim. Mas eu estou falando daquele sentimento, né? Aquela roupagem da religiosidade que eles buscam através de uma espiritualidade. É verdade. E durante todo esse período da função, como é que era a sua fé? Como que isso funcionava na prática? O que era a sua fé nessa época? A minha fé era de que tudo tinha que dar certo. Porque a gente é ensinado assim. A igreja... Se alguma coisa desse errada, você estava... Era aquilo. Eu venho de uma época de cristã, né, de denominações, que se as coisas não estão dando certo na sua vida, é porque você está em pecado. Não. Depressão é pecado. É demônio. Não é nem pecado, é demônio. Né? Se você não consegue bênção, se você não prospera, você está em pecado. Gente, eu vivia uma religião que me trazia peso e não alívio. E é justamente o contrário do que Jesus fala. Você está me entendendo? Né? Porque eu lembro que quando eu estava em crise no meu casamento, que foi os últimos 5 anos, eu fiz coisa que até mesmo eu não acreditava, porque eu sou da área do ensino.
Eu pegava óleo de unção e ungia fronha de travesseiro. Quando eu sabia, porque eu ensinava que o óleo de unção é para curar enfermos, né? Para usar para curar enfermos. Mas o desespero é tão grande, tem que dar certo. A minha espiritualidade, a minha fé tem que dar certo. Que eu fazia loucuras, né? Então a religião pesava. Eu tinha que ter um testemunho para contar. Porque todo mundo tinha. Casamentos eram as restaurações. Não, quantas vezes eu fui usada para restaurar casamento de outras pessoas? E como assim o meu não vai ser restaurado? Não, então era uma fé, era uma religião que me trazia angústia, peso, porque tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Aquela coisa de se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus, é só na música, Gente, isso né? é só teoria. Só teoria. Eu quero ver quando você está ali naquela crise, quando você está ali naquele momento em que as respostas não estão vindo. Então, isso me levava a ter uma fé que me aprisionava, porque tinha que dar certo. E eu ainda questionava isso para Deus. Olha, eu era essa mulher de Provérbios 31. Eu fazia mesa posta, eu cuidava de mim. Não, tem que... Senhor, era como se fosse... Exatamente, era como se fosse... Era uma fé meritocrata. Era por meritocracia. Eu era uma boa esposa, não estou falando de perfeição. Sim, eu era uma boa esposa. Então Deus tinha que fazer. Era essa fé, porque é isso que a gente aprende. É verdade. Então, quando tudo acabou, foi a primeira coisa que eu falei para Deus. Falei, como assim? Como assim acabou? Eu fui boa filha, eu fui boa esposa, eu fui boa pastora. Esse trem de ser boa, o tempo todo, aquela coisa... Meu Deus, eu não sabia o que era vida sem jejum, porque era só jejum. Por quê? Porque eu achava que o jejum era meritocracia. Quanto mais eu jejuava, Deus iria fazer. Então, quando tudo acabou, quando tudo veio ao chão, quando a minha fé não foi suficiente... Minha fé não. Quando a minha religião não foi suficiente para trazer as respostas que eu queria, eu falava, Deus, onde que eu falhei? Aí eu não olhava para o outro. Era eu que falhei. Eu fui talvez menos espiritual. Talvez eu jejuei um pouco menos. Talvez eu orei um pouco menos. Falei, Deus, o que aconteceu? Né? Então, quando eu tive essa crise existencial em plenos mais de 20 anos de ministério, né? Que eu tive essa crise, falei, Deus, eu já tive tantas experiências com o Senhor, o que está acontecendo? O que aconteceu? Eu lembro que numa dessas experiências, que a minha alma estava rasgada, Deus virou para mim e falou assim, minha filha, não é sobre você, né? Porque aí eu fui entender literalmente aquela fala de que Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas não restaura só casamento, Carol, restaura tudo. Sociedade, igreja, liderança, casamento, filhos, tudo. Então foi onde Deus falou assim, minha filha, essa bagagem não é sua, você está carregando um peso que não é seu. Essa foi a sua maior ruptura? Foi. Essa crise existencial. Isso foi o que, digamos assim, o fundo do poço. Isso foi o que te levou lá no fundo. Foi. Eu lembro que... Até mais do que o divórcio? Muito mais. O que me doeu não foi o divórcio. Porque, olha só, gente, presta bem atenção. Um dia eu recebi uma caixinha de pergunta que me falaram assim, pastora, eu tenho 8 anos que me divorciei e até hoje eu vivo a dor do divórcio. E nessa caixinha eu respondi para essa pessoa o seguinte, que quando você entender o que o divórcio te representa, ele não dói. Para mim o divórcio foi uma carta de alforria. Porque eu vivia um cativeiro, né? Um cativeiro no quesito de amar. Eu queria ser amada, eu queria ser cuidada, eu queria ser respeitada, queria ser honrada. Então, era né? Isso, era tanto aquilo. Então, assim, para mim, o meu divórcio, eu sei que talvez isso vai ser muito pesado que eu estou falando, foi uma carta de alforria. Para uma mulher que não foi o meu caso, eu estou falando agora de forma geral, para uma mulher que sofre talvez abusos físicos, é uma libertação,
Para uma mulher que sofre abusos emocionais e psicológicos, meu Deus, é a maior liberdade que ela pode viver. O meu problema não foi o divórcio. O meu problema foi Deus não ter respondido o divórcio. Não ter respondido da forma que você queria, que né? eu queria. Porque, na verdade, houve uma resposta. Exatamente. Esse foi o fundo do poço. Que os meus métodos não deu certo. Como assim não deu certo? Se a Bíblia fala que ele abre mar vermelho, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Até eu entender que Deus não restaurava casamentos, mas restaurava pessoas. Isso para mim foi um absurdo dos absurdos da fé da religião. Entende? Então não foi a questão do divórcio em si relacionado entre eu e a pessoa. Sim, claro que houve sofrimento, houve dor, óbvio, mas... A dor maior porque eu pensava assim, é tão interessante isso, o amor já tinha acabado, porque o amor é nutrição. Sim. Não havia uma plantação, não havia uma nutrição. Eu me senti durante muitos anos uma viúva de marido vivo. Foram quantos anos de casamento? 23 anos de relacionamento. Então, nos últimos 4 anos do casamento, onde a crise foi instalada de forma terrível, eu me sentia uma esposa, uma viúva de marido vivo, entendeu? Porque já havia tido um desligamento da parte dele, totalmente de afetividade, emocional, amor, não tinha isso. Mas eu falava o quê? Amor se resolve depois. Eu sabia que o amor, isso aí depois... Não, o casamento tem que ser restaurado. Não aceito, não. Eu não aceito essa palavra divórcio, de jeito nenhum. Então, eu pensava assim, né? Então, assim, não, o amor se resolve depois volta. Porque eu sabia que o amor é cultivado. Não, isso aí depois resolve. Se restaurar, a gente volta volta. E pronto. Agora, Deus não ter me respondido... Deus não ter restaurado o casamento de uma mulher que é pastora, que é de uma igreja média grande, de uma mulher de fé, de uma mulher que ora, que jejua, que faz isso, que faz aquilo outro. Então, o fundo do poço foi esse. É como se eu tivesse me decepcionado com Deus, e pela segunda vez, né? Porque minha primeira experiência com a paternidade com Deus foi o abuso. Foi o tempo que eu fui abusada na minha infância, sexualmente, fui molestada psicologicamente dos 5 anos até os 10 anos. E ali, você precisou também recomeçar. Exatamente. Depois disso. E ali, mesmo sem entender essa palavra recomeçar, que a gente é uma adolescente, uma jovem, eu me decepcionei com Deus, porque cadê o Senhor? Eu estava dentro da igreja, eu via famílias e tal. Aí, de repente, caramba, cadê o Senhor? Outra vez. Eu nunca imaginava. Nunca na vida, porque meu maior sonho, por causa do abuso, era ter uma família. Então, mais uma vez, eu decepcionei com Deus. Assim, oi, Senhor? Então, foi nesse meio desse caco que ele me ensinou o que era a verdadeira adoração. Ele me ensinou o que era o verdadeiro milagre. Ele me ensinou que eu podia ser leve, porque eu carregava o mundo nas costas. Tinha que dar certo. Minhas filhas têm que ser salvas. Eu que sou salvadora. Meu casamento tinha que... Santo, exatamente. Não é o Senhor, era você. É como se fosse meritocracia. Não, o casamento tem que dar certo porque eu estou orando. Minhas filhas têm que ser salvas porque eu estou orando. Isso não anula. O que o Senhor me mostrou com isso? Eu tenho a responsabilidade de amar, de educar, de cuidar do meu casamento, educar minhas filhas. Eu tenho a responsabilidade de orar, mas a escolha também são de pessoas. É verdade. Você não pode fazer por elas, não, né? Você pode mostrar não o posso. caminho. Até uma interpretação para esse versículo, né? Ensina no caminho. Você vai caminhar com elas, exatamente. Você vai estar ali do lado delas, mas quem vai decidir por elas, exatamente. Se elas vão ou não percorrer esse caminho, são elas mesmas. Agora imagina se você não tem o entendimento disso. Você não dorme. Você está preocupado o tempo todo se você está bonito ou não está, porque você tem que... Como se você fosse impedir o seu marido de te trair, se fosse impedir o teu filho de ir numa droga, se você fosse impedir que...
alguém te decepcionar, uma amiga, então você está ali se entregando o tempo todo. Imagina quanto peso que a gente não carrega. E um peso que não é nosso. Não, como se eu fosse responsável por uma amiga ser fiel a mim, o meu marido honrar o compromisso comigo, as minhas filhas não se perder daquilo que eu ensinei para ela. Que religião terrível. Meu Deus. Que fé, meu Deus do céu. Sabe, isso não é descansar. Foi quando eu aprendi que descansar é confiar em Deus. Então foi um processo muito doloroso, sabe? Às vezes as pessoas, o meu recomeço, né? Igual eu casei, 1 ano depois eu já estava casada. Você acha que eu esperava isso? Claro que não. Talvez as pessoas pensam que, né, foi tudo muito rápido. Foi não. É verdade. Foi não. E como que foi esse agir de Deus? Como que foi o começo desse... Porque você chegou lá no fundo, você teve essa crise existencial, né? Essa crise, não é nem só existencial, espiritual com o Senhor. Esse questionamento todo. E como que no meio disso, você falou que lá no meio dos cacos, ele começou, ele te resgatou. Como que foi isso? O que aconteceu? Então... É interessante porque é como se fosse o seguinte, os últimos 5 anos eu vivi uma religião, uma teoria na prática, como se fosse fórmulas. Então, eu orava, eu jejuava, eu ungia, eu fazia jejum de Daniel, meu Deus do céu, propósitos e mais propósitos. Então, assim, eu vivia a religião. Mas nesse período de 5 anos, eu tive muita experiência com Deus. Por quê? Porque quanto mais você mortifica a carne, mais o teu espírito é edificado, correto? Sim. Então eu tive muitas experiências. Deus, ele falou muito comigo. Ele me ensinou muitas coisas. Então, quando tudo acaba, quando você chega naquele poço, tudo acaba, as respostas ficam claras. As respostas ficam claras. Talvez se eu tivesse cega durante esses 5 anos, que talvez é por isso que muitas não entendem essa coisa de, nossa, ela superou rápido demais. Não é que eu superei rápido demais, eu me entreguei demais num período que eu poderia estar cega, que é o que muitas mulheres vivem. Eu atendo muitas mulheres durante o casamento, que quando elas estão em crise, ao invés delas buscarem a Deus, elas se afundam na depressão, nos remédios, se afundam, ficam em camas, elas se entregam à dor. Eu fiz ao contrário. Quando eu estava em crise, foi o período que eu mais busquei a Deus. Foi o período que eu mais me entreguei. Então, não é porque eu superei rápido, é porque eu me entreguei muito. Uau! Então, o eu me entregar muito, quando as respostas vieram, elas foram claras. Foi resposta. Olha o que a palavra diz. A palavra resposta de 5 anos de quê? De entrega. Então, você que se decepciona. É porque aí seus olhos abrem de tudo. Você se decepciona. Então, você vai mesmo no pó. Você vai no pó, mas as respostas são claras. E aí, você decide o que é que você vai fazer com aquelas respostas. Que também cabe a cada um esse posicionamento, né? Ah, não, vou continuar aqui sofrendo. Não, agora você está entendendo. Porque você falou, você está entendendo. Não é que você se recuperou rápido. E isso é realmente diferente de uma pessoa para outra. Eu também, foi a fase que eu mais me entreguei ao Senhor, logo após o meu divórcio. Porque isso, você está contando a minha história, eu tinha todos esses sentimentos. Meu Deus, mas eu não consegui fazer minha família dar certo, e agora como vai ser e tal. Só que, ao contrário de você, eu estava tão emaranhada na religiosidade que eu demorei 6 anos para ver o que o Senhor me falou na primeira semana. Você sabe? tá vendo? Eu demorei 6 anos para enxergar o que o Senhor tinha me falado na primeira semana. Essas escamas que caíram dos seus olhos quando você se entregou profundamente a Ele, aos cuidados dEle, à restauração dEle, eu me entreguei, mas eu ainda me negava a ver. Porque a minha religiosidade, por mais que eu quisesse que o Senhor falasse comigo e tal, a minha religiosidade era tão grande que na minha cabeça a única forma do Senhor fazer era restaurando. Exatamente. Eu tinha esse pensamento, só que antes do divórcio, essa entrega minha com Deus
fez com que Deus estivesse... Fez como estivesse, não. Deus estava trabalhando em mim já. Ele já estava trabalhando em mim para o que estava por vir. Então, não é que eu superei rápido, porque eu entreguei muito. E no eu entregar muito, a minha alma já estava sendo trabalhada. Eu já estava sendo trabalhada como mulher. Eu já estava vivendo sozinha. Eu só tinha um homem do meu lado, mas o Senhor já estava me ensinando a viver sozinha. É verdade. Eu fui estudar sobre saúde emocional, você me acompanhou. Eu me formei nessa área. Então, quando eu estava dentro da sala da faculdade estudando sobre inteligência emocional, o que o professor falava, eu estava vivendo em casa. Então, o meu lar foi meu estágio. Foi a minha escola daquilo que eu já estava aprendendo. Então, como eu me entreguei, porque muitas mulheres, Carol, elas entregam depois do divórcio. Sim, eu fiz isso. Depois. Sim. Eu me entreguei antes. Por quê? Quando elas ainda estão casadas, elas tentam ganhar o marido. Eu não estava tentando ganhar ele, eu estava tentando ganhar o Senhor. A dor Você está me entendendo? tanta Que eu estava tentando convencer o Senhor de restaurar meu casamento. Porque com ele não adiantava o que eu fizesse. Não adiantava o que eu fizesse. Eu lembro que eu montava mesas postas maravilhosas. Ele chegava, sentava, nenhum obrigado falava, e às vezes olhava para a comida e falava assim, eu não tem nada aqui que eu queria comer. Aí chegava de noite, eu ia e montava de noite. De novo, eu lembro que minhas filhas falavam, senhora é burra? Quantas vezes minhas filhas me chamaram de burra? Você vai fazer isso de novo? Vou, porque eu estou fazendo para o meu Senhor. Então, o que eu quero dizer? Enquanto muitas, dentro do casamento, lutam por eles, eu lutava por pelo ele. Senhor. Você entende? Então, eu fiz o papel inverso. Eu não sabia. Hoje eu sei. Eu não lutei depois do casamento, do divórcio. Eu me entreguei para o Senhor durante a crise. Eu me entreguei para Ele. Então, quando tudo acabou, foram 15 dias que eu trocava a noite pelo dia, porque Deus não fez o que eu queria. Oh, meu Deus, Deus não respondeu a minha oração, a minha entrega para Ele. Uhum. Então, foram 15 dias diarreia, trocando noite pelo dia, mas quando deu um mês, eu lembro como se fosse hoje, um mês, eu bati a mão na mesa e falei, chega. Foi o dia que ele foi embora da cidade, foi embora. Quando eu entrei dentro da minha casa, e ele tinha deixado uma foto nossa e uma aliança. Para mexer mesmo com o emocional, né? Eu bati a mão na mesa e falei, chega. A partir daquele dia eu comecei a me recuperar. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma decisão. Então, não é sobre tempo. Enquanto você focar no tempo para superar um divórcio, né, que é o que nós estamos falando aqui hoje, tu vai levar anos. Verdade. Anos. Porque não é sobre tempo, é sobre posicionamento. É sobre o que eu decido fazer com aquilo que... Então, ok, o divórcio veio, ok, aconteceu. Para mim foi uma carta de alforria. Beleza, estou livre daquele peso... Não é livre do casamento, não, é livre do sofrimento. Não. Livre do sofrimento. Livre do sofrimento. Ok, passou. Acabou. Daquele peso, daquela entrega, fiz de tudo, meu Deus, e olha o que eu recebi. Agora deixa eu cuidar com ele. Peraí, Senhor, vem cá. E aí foi o processo. E quem é a Érica hoje? A Érica hoje é uma mulher leve, pelo amor de Deus. Uma mulher leve, que não é engessada, que a religião não mais engessa. Eu sou uma mulher leve, uma mulher livre, uma mulher que pode ser uma menina diante de Deus, uma mulher que gosta de mexer com cabelo, gosta de roupa, amo o Senhor. Sou mulher. Posso ser religião? Posso ser uma mulher? Posso ser eu? Posso ser filha? É uma mulher. Porque o Senhor me entendeu, eu entendi, o Senhor me fez entender, Carol, que eu lembro que eu falei para Deus assim, Senhor, eu não tenho testemunho para contar. Eu não tenho um milagre para contar.
Meu casamento não foi restaurado. Que testemunho? O que eu vou contar? Tanto que eu não queria subir no altar mais. Vou pregar o quê? O que eu vou pregar? Eu não tenho um testemunho, eu não tenho um milagre para eu contar. E eu lembro que quando Deus rasgou, abriu o céu, sabe? Quando Deus quebra o silêncio dele, ele falou assim: você tem um milagre para contar. Você é um milagre, minha filha. Porque quem você se torna quando eu não entrego aquilo que você espera? Você não se desviou? Você não se entregou a entorpecentes? Você não... Porque quantas mulheres... Deus não restaurou. Deixa eu ir viver a vida louca. Né? Então, você é o maior milagre. Quando eu entendi que eu era o maior milagre, que eu tinha um milagre para contar, porque apesar de não ter acontecido que eu tanto sonhava, mas eu estava ali viva. A dor que não te matou é a dor que te fez crescer. A sua visão de tudo, de mundo, muda. De mundo muda. E você recomeçou. Como que foi o seu recomeço? O que foi o seu recomeço? E como que é essa nova vida? Então, eu vou ser muito sincera, eu não esperava um novo casamento. Porque quando quando eu me levantei desse lugar, eu gostei da vida que eu estava tendo. Por mais pequena que fosse, eu estava gostando. É um tempo seu. Um tempo seu e Deus. É um tempo que eu nunca li tantos livros na minha vida. Eu dormia a hora que eu queria, acordava a hora que eu queria. Aquela liberdade de você e Deus, entendeu? E aí, não é que eu estava ferida com o homem, mas era como se homem não estivesse mais na minha agenda. É claro que eu sempre fui decidida. Senhor, eu vou querer outra família. Quando o Senhor começou, quando você está leve, livre, você fala assim, não, eu vou querer. Mas não é algo agora. Eu quero viajar, eu quero poder... eu quero, Senhor, enfim, viver. Né? Não que com o casamento você não vive, claro. Mas é ter aquela liberdade. Então, assim, eu não fazia ideia o quanto que o Senhor, durante todo esse tempo, havia me preparado para amar. Porque essa é uma pergunta que me fazem, Carol. É possível amar novamente? E eu te pergunto, mulher, uma mulher que viveu traição, uma mulher que se dedicou à sua casa, uma mulher que viveu perdão, porque eu liberei perdão outras vezes dentro do relacionamento. Me diga se uma mulher dessa não está preparada para amar novamente. Sim. Porque não foi isso que Jesus fez? Sim. Esse não é o amor dele? Com certeza. Tem muita mulher romantizando o amor. Tem muita mulher que coloca o amor como um príncipe encantado, da princesa. Não, gente, só quem foi muito ferido consegue amar. Só quem muito perdoou consegue amar. Porque o que nós vemos hoje nos casamentos não é amor. É expectativa de troca. Então, eu não imaginava que todo aquele tempo... Não, minha filha, você está preparada para amar como eu amo. Entendeu? Porque vai entrar uma pessoa na sua vida... Se você, da nossa idade, quando você vai se relacionar novamente, Carol, você não vai relacionar com uma pessoa com a idade dos nossos filhos que está com uma página branca. Exato. Você vai construir uma história. Não, eu não vou construir uma história com essa pessoa. Né? Ela vai chegar toda cheia de bagagem, vai chegar com as suas falhas, vai chegar com as suas ideologias. E aí, esse recomeço, ele se tornou tão incrível, tão incrível, tão incrível, tão incrível, porque você não se prende mais àquela perfeição, daquela entrega no sentido, eu tenho que ser perfeita nisso, eu tenho que ser... Sabe o que eu falei lá no início das funções? Eu não sou perfeita, eu posso ser eu, poxa. Olha, isso é uma eu posso ser eu. Você está entendendo? Eu não tenho que criar expectativas. Me perguntaram, você tem medo se a pessoa errar novamente e tal? A minha mente é outra. Errar, o problema é dele. Ele vai se ver com o Senhor. Você não tem mais aquela coisa de... Não é sua responsabilidade, né? Aquele peso não é meu mais. Eu posso continuar sendo aquela mulher de Deus. Posso continuar
Então é um recomeço, né? Então assim, é começar de novo. E para mim foi uma experiência incrível, desde do cuidado de Deus e da mulher, né, dessa nova mulher nessa nova fase. Compreende? Sim. E que conselho você daria hoje para essa mulher que está naquele lugar que você já esteve? Que conselho você daria para ela? Cuide do seu coração. Muitas mulheres que estão no lugar que a gente está, o sonho delas é, eu quero casar novamente, eu quero... Mulher, deixa eu falar algo para você. Novo amor, casamento, não é uma substituição. Então, é o tempo que você precisa cuidar da mulher, do seu relacionamento com Deus, para você ser inteira. É um momento de solteirice. O que é solteira? Ser inteira. Então, muitas mulheres, porque o mundo não te ensina a curar feridas, o mundo te ensina a substituir. Né? Então, são novos amores, novos trabalhos, eu vou mudar de vida, nova cidade, tudo é novo. Carol, se você não trabalhar quem você é, você só vai mudar de endereço. É verdade, é verdade. Eu vou mudar de cidade. Olha onde é que eu fiquei. Na mesma cidade. Onde eu fui ferida, desonrada, de tudo. Na minha cabeça era assim também. Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar tudo novo. O novo começa em você. Senão você só muda de endereço. Porque as feridas que você carrega, elas vão te acompanhar se você mudar de cidade, se você mudar de relacionamento, se você mudar de trabalho, se você mudar... Gente, pare com essa questão de substituição. Tudo na nossa vida é substituição. Não é sobre substituição. É você cuidar de você, tratar você, curar você, do seu relacionamento com Deus, ser inteira. A partir do momento que você entender que você é inteira, completa em Deus, você vai parar de buscar substituições. Meu Deus. Érica, queria te agradecer muito por esse momento, muito mesmo. Eu conhecia a sua história, mas ouvir assim, ver o que o Senhor fez, traz esperança, sabe? A gente entende que nós somos importantes para o Senhor, que a nossa restauração pessoal é mais importante para Ele do que qualquer outra coisa. Exatamente. Buscar isso é importante. Então eu queria te agradecer muito, muito mesmo por essa oportunidade de estar aqui comigo, contando a sua história, contando para essas pessoas que vão assistir que é possível sim recomeçar. Eu te agradeço muito mesmo, foi uma honra te receber aqui, foi uma honra ouvir a sua história e que o Senhor continue te abençoando, cuidando de você e permitindo com que você cuide de outras mulheres, que você traga essa mensagem para outras mulheres, para que elas também vivam isso que você viveu. Eu que agradeço o carinho e a oportunidade e é sempre um prazer. A gente precisa conversar sobre isso para que muitas mulheres vejam que há uma saída, né? Não é o fim, não quer dizer morte. Muitas das vezes o fim é só o princípio de vida. É verdade. Né? E eu agradeço muito, eu espero que você que está aí do outro lado tenha gostado de ouvir um pouquinho da história da Érica, da pastora Érica, ver o que o Senhor fez na vida dela, porque assim como o Senhor fez na vida dela, permitiu que ela pudesse recomeçar, assim como Ele fez na minha vida, cada uma da sua forma, cada uma da sua história. Hoje eu estou aqui para te dizer que é possível recomeçar. Você pode reescrever a sua história. O Senhor tem algo novo, assim como Ele fala em Isaías 43, Ele tem algo novo. Eis que faço uma coisa nova. Assim como o Senhor fez na minha vida, assim como o Senhor fez na vida da Érica, eu acredito que Ele também pode fazer na sua vida. Mas você precisa estar disposta a buscá-lo de todo o seu coração. Entregar-se totalmente a Ele, sem religiosidade, sem interesses por trás, uma busca por Ele. E eu creio que Ele vai fazer na sua vida. Eu te agradeço por ter ficado até agora com a gente e eu espero que você possa ter sido abençoado com essa história. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Yeah.